boa tarde. Quinta-feira chuvosa aqui na capital. Essas são imagens da orla do Rio Negro, que já ultrapassou a cota de emergência e está com 29 metros e 3 centímetros. Hoje você acompanha mais um caso de violência contra a mulher. Uma técnica de enfermagem foi assassinada esta manhã quando retornava para casa. O principal suspeito do crime é o ex-marido. A prisão de 4 pessoas em uma mansão no Parque das Laranjeiras com maconha e oxi. Mais de 3 mil famílias em Manaus são afetadas pela cheia. Autoridades definem plano de ação e a prefeitura deve decretar situação de emergência. Em Boa Vista do Ramos, no Baixo Amazonas, 10 litros de mel são retirados de dentro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Compras a prazo e cobrança. O que diz a lei? Vamos tratar o assunto em nossa entrevista de estúdio. Do Oriente para o Amazonas, a dança palestina já foi incorporada às festividades juninas. E hoje você vai acompanhar a rotina de um grupo do bairro São Raimundo. Você já sabe, notícia é aqui e o Amazonas TV já está no ar. Escolas sem aulas. Parte dos professores paralisaram as atividades esta manhã. O repórter Vandré Fonseca tem as informações. A paralisação é liderada pela Associação Movimento dos Professores, que não tem relação com o sindicato da categoria. Os professores querem um reajuste de 15%, além de auxílio para alimentação e transporte e plano de saúde. Pela manhã, professores da escola Elda Bilton, do bairro Compensa, fizeram uma caminhada e foram até a ponte que liga Manaus a Iranduba para demonstrar apoio ao movimento. Nós estamos reivindicando, primeiramente, melhores salários para os professores do estado do Amazonas, já que nossa classe está com um salário totalmente defasado. Qual é o reajuste que vocês estão pedindo? Reajuste de 15% real no nosso salário, já que a defasagem é muito grande. Mas de acordo com a Secretaria Estadual de Educação, a adesão é pequena na capital e não existem informações sobre escolas paradas no interior do estado. Ainda de acordo com a SEDUC, o governo já garantiu um reajuste retroativo ao mês de março para os professores. E o que o governo está fazendo são as análises de quanto a gente vai conseguir pagar, de que forma que a gente vai conseguir pagar. Nós estamos concluindo essas análises até a próxima semana, que deverá ser anunciado pelo senhor governador e enviado para a Assembleia Legislativa. O importante dizer que a data base ela é garantida retroativamente aos professores até 1º de março desse ano. Então, à medida que a data base sai, os professores recebem retroativo até 1º de março. O valor do reajuste deve ficar acima dos 6,30%, que foi a inflação entre os meses de março do ano passado e março deste ano. Vandré Fonseca para o Amazonas TV. O Fala Comunidade desta semana é sobre as áreas de lazer aqui em Manaus. E os moradores do bairro São Lázaro, na Zona Sul, reclamam da falta de estrutura em 2 campos, os únicos locais de lazer para os moradores do bairro. O descaso nos campos do bairro São Lázaro é evidente. Os locais são muito utilizados para a prática de esportes e lazer das crianças. As condições são precárias. Os locais são os únicos pontos de lazer no bairro e só não estão piores porque os reparos estão sendo feitos pelos próprios moradores. Segundo eles, a prefeitura não faz reforma há mais de 4 anos nos campos. Bom, o nosso foco maior do vôlei e do futebol é aqui nessa quadra, que a gente utiliza mais aqui, né? Futebol é do outro lado. Então a gente reúne, compra areia, joga aqui, compra material da iluminação para tentar instalar e para melhorar um pouco, né? A população também reclama de vários caminhões que ficam estacionados em frente aos campos. Segundo os moradores, isso pode trazer riscos, principalmente para as crianças que frequentam o local. Já foi feito várias solicitações, o pessoal do Intrans para vir aqui fiscalizar, mas eles fiscalizam e eles voltam de novo. Que viesse uma fiscalização mais intensa para cá, para proibir esse tipo de estacionamento irregular que tem que ficar num local apropriado para eles. Eles pedem a reforma desses pontos de lazer para que a garotada possa brincar com segurança.
A gente gostaria que os órgãos competentes dessem uma olhada com um maior carinho para cá, para ver se dá para dar uma reforma geral na quadra aqui. A Secretaria Municipal de Desporto, Lazer e Juventude informou à nossa produção que vai enviar uma equipe técnica para realizar uma vistoria no Complexo São Lázaro. Após a avaliação, o local vai receber reparos. A Sendege informou também que o Complexo São Lázaro está na lista dos 79 complexos que vão ser reformados durante esta gestão. Quanto à situação das carretas, nós entramos em contato com o Manaus Trans, mas até agora não tivemos resposta. E no próximo bloco vamos falar de compras a prazo e cobrança. O que a lei diz sobre o que pode e o que não pode ser cobrado. Veja ainda nesta edição técnica de enfermagem assassinada na Avenida Timbiras, na Zona Norte. O principal suspeito é o ex-marido que está foragido. E em Barreirinha as aulas estão paradas por conta da cheia do rio. E em Manaus, autoridades em alerta. Rio Negro ultrapassa a cota máxima. E essas são imagens ao vivo da orla do Rio Negro, lá no centro da capital, e o tempo continua fechado. Eu te espero depois do intervalo. Estamos de volta para falar sobre os direitos do consumidor. A venda a prazo é uma grande opção para quem não pode desembolsar o valor total do produto. Nesse caso, o valor total é dividido em parcelas. Nesse tipo de compra, as financeiras costumam cobrar juros baseados no valor do produto e que são embutidos nas prestações. E a orientação de especialista é sobre as taxas de juros cobradas por essas empresas. E para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com o advogado Marco Evangelista. Boa tarde. Tudo bem, Liliane? Tudo bem você de casa, tudo bem? Explica pra gente quais são as opções de parcelamento de compras. Olha, na verdade, o crédito ele é um motor da economia. Que fique muito claro que não é vergonha nenhum você dever. Mesmo os grandes milionários têm dívidas. Por exemplo, eu soube hoje que o país mais endividado do mundo são os Estados Unidos da América, com 101% do seu PIB em dívida. Ou seja, a dívida faz parte da nossa vida. A questão é quanto é legal, como é legal. E quais são os tipos, de compras que a gente pode fazer, de parcelamento? Olha, falando em relação de consumo, nós podemos fazer a compra a prazo em um pagamento apenas ou podemos fazer a compra parcelada. Detalhe, a nossa lei em momento algum diz qual é o limite máximo ou mínimo de parcela. Isso quem determina são as partes, são o vendedor e o comprador, não tem limite máximo nem mínimo. Daí a importância para ler o contrato, né? Com certeza. Aliás, já adentrando o limite de juros, você sabe que para a instituição financeira desde 2001 no Brasil não existe limite de juros. Então existe no inconsciente coletivo um 12%, gente, isso não existe desde 2001. O nosso ex-presidente FHC, ele, através de medida provisória, tirou qualquer limite de juros, ou seja, é muito importante saber no que você está contratado. Ou seja, as financeiras podem cobrar o valor que quiser. Quanto quiser, pode até ser imoral, indevido, socialmente reprovável, mas ilegal não é. Então tem que prestar atenção, né? Normalmente esses valores dos juros, eles vêm em letras minúsculas. Nós temos um artigo do Código do Consumidor que diz o seguinte: toda compra a crédito tem que ter o valor à vista, o valor da parcela, número de parcela, taxa de juros e o valor total, para que o consumidor possa comparar esse valor total com o valor à vista para fazer a sua opção. O que a gente vê normalmente, Liliane, não sei se você nota isso, é que o valor da parcela, que é o valor menor, é bem grande na etiqueta, mas o valor total está bem pequenininho. E os juros nem aparecem. Às vezes nem aparece, não é? Pois é, então tudo isso tem que ser muito atentado, que uma vez que você ingressou nesse contrato, é muito difícil você sair. E o consumidor que identifica esse tipo de irregularidade, a gente pode até chamar isso, se não está bem visível, né? Sim. Todos esses Primeira itens. coisa que tem que fazer é fazer prova. Pega o seu celular e tira logo foto disso, porque inclusive essa punição tem efeito didático, evita que outros consumidores caiam nesse mesmo erro. Ou seja, é um erro que ele nem percebe, mas acaba sendo Nós somos induzido, vítimas né? disso todo dia, sim. Vamos
Vamos falar sobre o cartão de crédito, que é uma das formas, né, desse tipo de compra a prazo. Sim. Compra de crédito é uma forma fantástica, mas como é uma instituição financeira que provê o serviço de cartão de crédito, entra nessa falta de limitação de juros que eu falei. A única limitação que tem é para os juros. De acordo com a lei, os juros é até 2%. Existe cartão de crédito que cobra mais do que isso, você sabe que tem, mas por lei, só 2% de juros, de multa. Os juros não tem limite, mas a multa, que tem cartão que cobra mais, até 2%. Ou seja, se você identificar no seu cartão que tem mais de 2%, sim. Como você E detalhe, se você já pagou, que às vezes quando você percebe, já pagou. Então, nesse caso, sim, o nosso Código Civil, que é 12 anos mais novo que o CDC, diz o seguinte: se você já pagou, você tem direito ao dobro do que você pagou. Então tem que prestar atenção na fatura. Com certeza. Você tem um prazo até de 5 anos para cobrar, 3 anos, desculpa, para cobrar de volta o dobro do que pagou indevidamente. Vamos esclarecer para os nossos telespectadores a questão dos tipos de cartão. Tem vários tipos de cartão no mercado, cartão de loja, o cartão de crédito, é o cartão múltiplo. É muito importante você saber o seguinte, que na verdade o nome da loja que tem naquele cartão, na verdade aquilo dali é meramente uma chancela. Quando você faz o cartão de uma loja, você está fazendo um contrato, na verdade, com uma instituição financeira, com um banco. Agora, é muito importante o seguinte, que em havendo algum problema, a primeira coisa que a loja vai fazer é dizer que o responsável é o banco, que ela é um mero agente financeiro do banco. Não é verdade. Nosso Código do Consumidor, no artigo 7º, diz que todos são solidários perante o consumidor. E quais são os prazos, né, para prescrição de dívida? Bom, vamos lá. Uma vez que ocorre o vencimento, a loja tem 5 anos para cobrar aquela sua dívida. Depois de 5 anos, ela nunca mais pode te cobrar. E detalhe, ainda que você tenha sido negativado em um órgão de proteção ao crédito, você só pode ficar 5 anos negativado ou se prescrever antes. Pouca gente sabe, mas você, para ser negativado, você tem que ser avisado com 10 dias de antecedência do recebimento da comunicação, não é da postagem como porque normalmente vem postado numa data e a gente acaba pensando que é dessa data. E vem assim, a partir da postagem 10 dias, a lei é clara, 10 dias do recebimento. Porque a lei fala notificação, você só foi notificado quando recebeu. E uma vez que você paga a dívida, se você tiver negativado, a lei dá 5 dias para ser retirado. Isso também é uma garantia para o fornecedor. Então não existe essa história de que tem que ser retirado imediatamente em 48 horas. A lei fala em 5 dias, mas não é mais do que 5 dias. Ou seja, não foi retirado, você pode procurar... Você vai pedir reparação de danos diretamente do lojista. Ele não pode querer jogar para o órgão de proteção ao crédito. Ou seja, tem que ir direto na loja. Sim. Tá certo. A gente vai continuar essa nossa conversa ainda nesta edição, por isso que eu peço para que o senhor continue aqui conosco. Manaus pode entrar em situação de emergência devido à cheia do Rio Negro. Hoje está em 29 metros e 3 centímetros e autoridades definem plano de ação. O Rio Negro já ultrapassou a cota de emergência. O alerta foi dado pelo Serviço Geológico do Brasil. Entre as ações a serem tomadas, há construções de pontes nas áreas atingidas pela cheia, nos bairros Educandos, São Raimundo, São Geraldo, Presidente Vargas, Centro, Betânia, Glória e Raiz. Mas também a remoção de famílias das áreas de risco e a entrega de auxílios. Tem ações de limpeza pública, já tem ações da Defesa Civil que são para construção de passarelas e pontes. Elas já estão sendo construídas, coisa de mês atrás, já vem sido construída, estava sendo construída no seco, porque a gente sabia que a água iria chegar pelos prognósticos do CPRM. A Feira da Manaus Moderna também fará parte do plano de ações da Prefeitura. Segundo a Defesa Civil, 3.110 casas já foram atingidas pela cheia em Manaus. Após a reunião, será entregue um relatório ao prefeito de Manaus, Arthur Neto. Ele deve assinar até o fim da semana o decreto de estado de emergência na capital. Em Barreirinha, as aulas da rede estadual de ensino estão paradas por causa da cheia do Paraná, do Ramos e do Rio Andirá. Na escola Senador João Bosco, a água já tomou conta da área externa do prédio. A gestora mostra que até agora nenhuma sala de aula está comprometida por causa da cheia. Nós estamos aguardando por todo esse período que foi paralisado através da coordenadoria, que os pais eles aguardem mais informações, porque na verdade a escola em si ela não está comprometida com a enchente, que não demore muito, né, esse recesso. O calendário escolar fica comprometido, os alunos ficam em atraso com suas disciplinas. Na visita da coordenadora da SEDUC, o objetivo foi avaliar a situação em que o educandário se encontra e um relatório será enviado a Manaus para a Secretaria Estadual de Educação dar um parecer se as aulas paralisam até que as águas baixem. O
O que nos levou a paralisar as aulas foi o apelo da maioria dos nossos alunos, né, que estão em áreas de difícil acesso à escola, e a gente está considerando isso. A gente reconhece que as nossas escolas, elas não estão em condições perfeitas de funcionamento, mas elas teriam sim condições de funcionar. São cerca de 2.500 alunos da rede estadual de ensino que estão com as aulas paralisadas na sede do município. Segundo a Coordenadoria Regional de Educação, a paralisação das atividades escolares se deu por causa do acesso dos alunos até as escolas. Devemos lembrar o seguinte, as aulas estão paralisadas na sede do município, nas nossas 3 escolas da rede estadual. Na zona rural, não. A quinta-feira será de tempo instável e com chuva nos estados do Amazonas e do Amapá. Pode chover em áreas isoladas no Pará e no Acre. Nas demais áreas do mapa, o céu varia de claro a parcialmente nublado, com temperaturas elevadas. Mínima de 23 em Boa Vista e em Manaus. Máxima de 31 em Porto Velho e de 32 em Macapá. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre os direitos do consumidor, sobre as compras a prazo. Veja também técnica de enfermagem morta na Avenida Timbiras, na Cidade Nova. E ainda nesta edição, a preparação dos grupos de dança em Manaus para o Festival Marquesiano. Essa aí é a dança palestina. O intervalo é rapidinho e a gente volta já. Em Manaus, 12:19. Uma mulher foi morta agora pela manhã na Avenida Timbiras, na Cidade Nova. O repórter Tiago Herculano tem as informações. O crime ocorreu aqui na esquina da Avenida Timbiras com Rua Barão de Suruí, Parque das Laranjeiras, zona norte da capital. A técnica de enfermagem Viviane Costa de Castro estava no próprio carro, parada em um engarrafamento, quando o motoqueiro se aproximou e efetuou 3 disparos. Ela ainda foi encaminhada para um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia investiga para tentar saber se o caso tem relação com uma tentativa de assalto ou então crime passional. Tiago Herculano para o Amazonas TV. A polícia prendeu hoje 4 pessoas por tráfico de drogas no Parque das Laranjeiras. Um homem apontado como chefe da organização criminosa conseguiu fugir. As 4 pessoas presas acusadas de tráfico de drogas são Francimar Freitas de Oliveira, o soldado da aeronáutica Donata Freitas Ferreira, Mesaque Freitas de Oliveira e Adriana Keite Paiva de Castro. Imagens de satélite mostram a mansão situada na Avenida Professor Newton Lins, bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus, que pertence a uma construtora, mas estava alugada para os acusados. Na mansão, os policiais encontraram balança de precisão, dezenas de celulares e 20 quilos de droga. O homem que seria o chefe do bando, Fabo Nelson Mendonça Agudelo, conhecido como Flaco, conseguiu fugir. De acordo com a polícia, ele se passava por Eduardo e Carlos e trocava de veículos para despistar os policiais. Na mansão do Parque das Laranjeiras foram apreendidos esses 4 veículos. A população do município de Careiro Castanho está insatisfeita com a falta de pavimentação das ruas da cidade e cobram providências. O problema já é bastante antigo e se agrava nesse período de chuva e de cheia do Rio Castanho, pois algumas ruas estão alagadas e outras completamente esburacadas. Os que vêm de carro não querem passar por dentro do buraco, eles preferem que a gente passe por dentro do buraco, a pés, mas que eles não vão querer passar dentro do buraco. E está nessa situação que você está vendo aqui, a rua toda nessa calamidade. Não é só nessa aqui não, é em quase todas as ruas. Segundo os moradores, as vias da cidade não recebem manutenção há mais de 2 anos e causam prejuízos aos donos de veículos. Seria bem fácil se ele olhasse para esse lugar aqui como se ele sendo morador daqui. A gente está sofrendo com esses buracos, com essas lamas. Não é fácil manter carro alinhado com essa buraqueira toda. Além de buracos, lixo e pneus estão jogados nas ruas. A cidade tem muita lama, né? Lixo também na rua, que tá tendo também. E asfalto, né? Colocar na cidade, né?
Dona Rita mora há 12 anos na cidade. Para ela, a necessidade não está apenas na pavimentação das ruas, mas na implantação de um sistema de esgoto. Se não fizer esgoto no nosso município, não colocar, não ajeita, pode passar asfalto que passar, mas não fica porque é devido da água ficar empoçada e vai fazendo buraco, tanto trabalho em vão. Devido ao período chuvoso, a gente não tem como fazer a pavimentação da cidade, não tem como fazer a infraestrutura, não tem jeito. Então a população infelizmente está sofrendo. Não só a população, como a gente também. A própria prefeitura está encontrando dificuldades, mas a gente só vai conseguir amenizar essa situação, resolver quando o verão chegar. E a gente volta a conversar com o advogado Marco Evangelista sobre compras a prazo. A gente já tem algumas perguntas de telespectadores. Vamos à primeira. O consumidor não pagou o produto. O que ocorre? Pois é, no fim das contas, alguém não conseguiu pagar. O que acontece? É direito do fornecedor cobrar. E pode cobrar, inclusive, judicialmente. Tem uma ação chamada ação de execução, onde esta ação funciona basicamente assim. São 3 passos muito simples. Primeiro, os bens do devedor são tomados à força, são bloqueados. Exceto os bens de uso pessoal e seu imóvel, tudo do devedor pode ser tomado. Isso é vendido por leilão em asta pública, é vendido para quem paga mais. E esse valor é entregue ao lojista, ao fornecedor. E detalhe, se o bem não alcançar o valor daquele produto, daquele serviço, novos bens de novo são tomados, seu nome técnico chama-se penhora, e avaliado até o devedor pagar o último centavo da dívida. Qual é o bem que não pode ser penhorado? Não pode ser penhorado o imóvel e alguns bens de uso pessoal e o salário. Ganho. Como pode ser a cobrança? Olha, a cobrança, a lei, na verdade, só veda 2 situações. Então, a lei só diz o que não pode. Primeiro, você não pode expor o devedor ao ridículo, ou seja, não pode humilhar, não pode diminuir. Agora, você pode importunar, pode ligar todo dia, pode receber carta. Detalhe, não há lei alguma que diga que não se possa ser cobrado no local de trabalho. A lei não proíbe isso, o que a lei proíbe é a exposição. E detalhe, também não pode informar algo negativo sobre a pessoa do devedor. Se você é um lojista, você pode dizer para outro lojista que aquele determinado cliente, ele não está pagando você, mas você não pode falar sobre a pessoa dele. Não, essa pessoa é um caloteiro, isso a lei não deixa. Então, fora isso, informação depreciativa e humilhar o devedor pode fazer cobrança de qualquer meio. Até porque existe crimes, né? Tipificado, né? Você Sim. difamar. E na verdade, o crédito só existe enquanto houver bons pagadores. Então, em momento algum, a lei protege o não pagamento. E quando a pessoa, ela paga já, mas por algum motivo ela não conseguiu mais pagar e ela quer negociar a dívida, isso é possível? Pois é, na verdade, você não pagar todo o débito é pior do que você pagar parte dele. Por quê? Existe algo chamado cláusula de arrependimento, que em bens móveis, não tem. Na prática não tem, agora bens imóveis tem. Então, na verdade, quando você não pode mais pagar um imóvel, 100% das construtoras dão direito de arrependimento, só tem um detalhe. Em momento algum a lei fala que a totalidade do dinheiro é devolvido. A lei fala que é devolvido, exceto o prejuízo da construtora ou da incorporadora. Geralmente 1/3 fica para a incorporadora e não é ilegal. E quando a gente se tratando de veículos? Veículos, pois é, como é que funciona? Na verdade, existe, quando você faz um financiamento de veículo, normalmente é alienação fiduciária, e a lei diz o seguinte, se você pagou até 40% do veículo já, você tem 30 dias depois de notificado para pagar o restante do veículo ou então perdê-lo. Agora, se por um acaso você não conseguir pagar, a justiça vai lá e toma o seu veículo e vende. Detalhe, até 2 anos atrás. Além disso, se você, por um acaso, não entregasse o veículo, podia ser preso por até 1 ano. Mas hoje, a única prisão civil que existe é para alimentos. Então, quer dizer, quem retém o bem para não devolver para o oficial de justiça, hoje não é mais preso. E qual o prazo de arrependimento para compras realizadas, por exemplo, pela internet, por telefone? Olha, há quem diga que é melhor você comprar pela internet, por telefone, por catálogo, por TV, do que comprar ao vivo. Por quê? Se você comprar ao vivo, você não tem direito de se arrepender. Só se a loja disser, trocamos mercadoria, mas se não disser, não tem direito de você voltar na loja e trocar. Agora, se por um acaso você compra à distância, a lei dá 7 dias a partir do recebimento do início do serviço para que você, sem dizer o motivo, possa devolver o produto.
Mesmo que tenha usado? Mesmo que tenha usado, sim, isso é chamado de prazo de reflexão, já aconteceu comigo, inclusive, e a loja recebeu. Mas em loja, por exemplo, existe um prazo para você devolver? Em loja, isso é muito importante. Gente, comprou na loja, você pagou, você não tem nenhum direito de devolver. Nenhum. Mesmo se tiver com defeito, o seu direito é entregar para a loja e ela consertar, mas você não tem o direito nem de troca e nem de devolução. E se não gostou, igualmente também não cabe devolução. Então é melhor comprar pelo telefone, com certeza, pela internet? porque a lei diz que se você está na loja, você teve contato com o produto. Então você pode escolher melhor. Tá certo, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Amazonas TV e contar com ela outras vezes. Muito obrigada. E hoje no quadro Oportunidades, você vai conhecer a profissão de professor. São poucos estudantes que procuram esta profissão, mas existem aqueles que sonham sim em estar na sala de aula. Na sala de aula de um cursinho preparatório para o vestibular, é fácil descobrir as profissões mais procuradas pelos jovens. Quem aqui no curso quer fazer engenharia? E medicina? Odontologia? E quem quer ser professor? Hoje em dia, tanto da parte dos estudantes como da própria sociedade não dão valor a essa profissão que é tão importante, até porque nenhuma das profissões seria o que é sem o professor. E, infelizmente, não tem o real valor dado. Então, isso impede realmente dos estudantes decidirem optar pela profissão de ser professor. Neste prédio da Universidade do Estado estão os cursos de licenciatura. Aqui se formam professores da educação básica. Hoje são 1.856 estudantes, divididos em 5 cursos de graduação. A diretora da escola afirma que a carreira de professor é a primeira opção para apenas cerca de 10% dos novos alunos. Nas outras áreas, a gente até observa como primeira opção, biologia, geografia, e em certa medida a gente vê que muitos entram por primeira opção, mas esse muito não é tão expressivo assim, mas na pedagogia especialmente não é uma primeira escolha, não é uma segunda escolha e muitas vezes é só uma oportunidade de ingressar na universidade. E isso representa um problema para a educação no Brasil como um todo, né? E nem sempre os que entram se formam. Muitos acabam desistindo durante o caminho. A falta de perspectivas salariais desestimula. No estado, o salário inicial de um professor com magistério é de R$ 1.345,01 para 20 horas semanais. No município, o valor é ainda menor, R$ 1.111,48. Quem tem doutorado ganha mais, R$ 2.017,62 no estado e R$ 1.576 no município. A relação entre professor e aluno também desencoraja muitos que um dia pensam em seguir a profissão. O relacionamento que costuma ser harmonioso na infância muda com o tempo. No dia 17 de abril, cerca de 30 professores aqui da Escola Estadual Raimundo Nogueira paralisaram as aulas em protesto contra a falta de segurança. Os docentes relataram que sofriam ameaças feitas pelos estudantes e que muitos alunos consumiam e até vendiam drogas dentro da escola. Medidas de segurança tiveram que ser implementadas pela SEDUC para que os professores voltassem às salas de aula. Mas quem são as pessoas que ainda sonham estar nas salas de aula? Rúbia é uma delas. Ela está no 7º período de pedagogia. Vai se formar aos 20 anos e quer trabalhar com crianças. O amor pela docência veio da família de professores. Tenho vários tios que são professores, então eu sempre convivi muito com isso. Escola, então eu sempre tive muito incentivo a estudar. E quando eu cheguei no ensino médio, eu tive que decidir o que eu ia fazer da minha vida. Como eu gosto muito de estudar e eu gosto de ensinar as pessoas, então eu optei por fazer o curso de pedagogia. Rúbia é apenas um dos exemplos de que, apesar de tantos problemas, ainda há gente que encontra a vocação na arte de ensinar. Um alívio para o futuro da educação. Daqui a pouco, um momento decisivo para o futebol amazonense. Nacional e Coritiba se enfrentam no estádio Couto Pereira, em Curitiba. E ainda 10 litros de mel são retirados de dentro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, em Boa Vista do Ramos. Os detalhes depois do intervalo. Agora, 12h35, essas são imagens ao vivo da orla do Rio Negro e o tempo está parcialmente nublado. A gente volta já.
Atenção, corredores! Foi realizada em Manaus a primeira reunião das câmaras temáticas de saúde e segurança para a Copa do Mundo da FIFA em 2014. O comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014 estima que cerca de 60 mil turistas visitem a capital do Amazonas durante o Mundial de Futebol. E para atender com qualidade os visitantes, um plano de assistência médica vai ser estruturado. Cerca de 120 profissionais da área de saúde devem atuar durante os jogos, seguindo os requerimentos sugeridos pela FIFA. Sem dúvida, qualquer atendimento mal realizado dentro do campo pode levar a um caso fatal. A gente conhece casos de morte em campo por morte súbita ou depois de trauma craniano. E os espectadores também precisam estar muito bem atendidos. Tudo isso gera uma mídia muito ruim que a FIFA naturalmente não quer, porque é o maior evento do planeta, é uma organização que leva muito a sério a questão de saúde, esporte, né, e educação. Então, sem dúvida, a saúde é um foco fundamental para a FIFA. A segurança pública é outro ponto que preocupa o comitê. No Amazonas, durante a Copa, estarão nas ruas 12 mil policiais militares, 4 mil policiais civis e 800 bombeiros, todos comandados por um centro integrado de segurança e controle. Esse centro de comando e controle ele vai ser próximo ao CIOPS, na Estrada do Aleixo. Ele vai estar linkado com o Centro de Comando e Controle Nacional, que fica em Brasília. Nós vamos ter também o Centro de Controle, um backup, que vai estar no Rio de Janeiro. E vamos ter aqui, cada cidade sede também vai receber centros de integrado de controle, comando e controle móveis. No caso, o Amazonas vai receber 2, que é onde a gente vai estar trabalhando nos centros de treinamento, né, nos fanfests, para poder ter também uma coordenação próxima a esses eventos. Os protocolos de atuação das áreas de segurança e de saúde já estão praticamente definidos, mas é só após a Copa das Confederações que eles devem ser concluídos em definitivo. As ações de segurança e de saúde vão andar lado a lado, principalmente nos dias de evento, porque elas são ações complementares. A eficiência da saúde vai depender muito do apoio da segurança, até por causa dos deslocamentos, a questão da triagem, o apoio de qualquer tipo de atendimento de saúde precisa ter um apoio da segurança também. Então é fundamental que a gente tenha uma sintonia total nessas duas câmaras temáticas. E hoje o Nacional pode fazer história no futebol amazonense e eliminar o Coritiba da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam às 6h30 horário local no estádio Couto Pereira, em Curitiba. E o Dudu já está aqui, não é isso, Dudu, para falar desse fato. Eu estou nervoso nessa expectativa. Acho que o Nacional tem boa chance, sim, de fazer uma grande apresentação, de poder passar. Eu diria até que, quer dizer, se tudo for dentro da normalidade, o Nacional tem chance de passar para a próxima fase, classificar. Nem necessariamente ele precisa de ganhar, não. Ele pode até perder de 1-0 ou 2-0, mas ele vai estar classificado. Interessante é repetir esse fato aí, né, Dudu? Vamos tentar repetir esse score, que foi uma grande surpresa para a equipe do Coritiba, com certeza. Não imaginava que ia ser surpreendido aqui dentro. E a gente tem um técnico muito experiente, muito vivido. O técnico Maulana sabe armar uma boa equipe. Eu tenho certeza que ele vai poder fazer uma boa apresentação de futebol. E torcer de que um fato como esse, pelo menos, se repita. E aí a gente passa para a fase seguinte, Lili. Passar para a próxima fase significa quebrar uma história de muitos anos. A gente nunca consegue passar dessa fase para frente, e até por razões óbvias. As equipes que nós encontramos têm sido muito difíceis. O próprio Coritiba... Não é fácil. Já foi uma pedra no nosso caminho, já nos eliminou. E jogando aqui, não precisou nem fazer jogo lá. Ele aqui eliminou e lá só fez rebater o lance e acabar nos colocando fora do esquema. Então, hoje tem jogo e eu tenho quase certeza que eu estarei aqui amanhã para dizer que o Nacional está na próxima fase. Nós, então, né, Dudu? Estamos torcendo para que isso possa acontecer, Lili. Torcida toda reunida, então? Jogo? O jogo, 6h30 da tarde, todo mundo ligado na rádio. Tá certo, então, Dudu. Obrigada, viu? Daqui a pouco eu volto no Globo Esporte. No município de Boa Vista do Ramos, no Baixo Amazonas, um fato chamou a atenção de moradores. Abelhas estavam produzindo mel dentro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A imagem fica em uma torre ao lado da igreja de Nossa Senhora Aparecida. E ali, as abelhas da espécie africanizada estavam produzindo mel. Segundo vizinhos, as abelhas começaram a usar o local há um ano.
O professor Elson Passos é formado em apicultura. Ele diz que os insetos ocuparam o espaço vazio dentro da imagem porque ela é oca. O padre soube que nós estávamos dando um curso de apicultura aqui em Boa Vista do Ramos, nos procurou e a gente fez uma parceria que para mim foi muito bom, dando uma grande oportunidade para eu dar aula para os alunos como fazer captura de enxames alojados. Para evitar que as pessoas fossem atacadas, foi necessário remover a colmeia. Parte da imagem foi cortada para poder tirar o mel. Durante 3 horas, 10 pessoas trabalharam na remoção. Foram retirados 10 litros de mel e as abelhas africanas levadas para um local seguro, onde não possam atacar ninguém. Eles gostam muito de se alojarem também embaixo das telhas, onde tem forro. Você não pode queimar, você não pode, porque você pode de ser atacado. O mês de junho se aproxima e muitos bairros já organizaram grupos de dança para os festejos. No São Raimundo, na zona oeste de Manaus, os grupos folclóricos ensaiam a tradicional dança palestina. O grupo palestino LP já existe há 29 anos. A cultura árabe foi difundida na Amazônia. O curioso é que ninguém por aqui descende dos palestinos. O grupo é formado por pessoas da comunidade e pessoas do nosso estado, né? Então, não existe nenhum integrante que seja descendente árabe. A música Charaoi, criada na região norte da Palestina, tradicionalmente é executada depois que os guerreiros voltam da guerra. Uma dança que atrai interesses diversos. Faz muito bem pra gente, porque a gente se sente bem espiritualmente e pro corpo também, né? Porque não deixa de ser um exercício físico. A figura masculina também se faz presente. Uma mistura entre o Oriente Médio e o Amazonas, que tem tudo para dar certo. O amazonense, no fundo, ele é muito assistido pela parte guerreira que ele tem, a parte de determinação e atitude. O amazonense tem bastante atitude. O grupo fará a apresentação no Festival Folclórico Marquesiano no mês de junho. Nós ficamos por aqui. Na nossa página no G1 Amazonas você acompanha essas e outras notícias. Ligue para a nossa produção e diga o que você quer ver aqui no Amazonas TV. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Globo Mar, hoje depois de Pé na Cova. Assista agora Globo Esporte.